A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Senhor irmão em Cristo Jesus, Cleiton de Oliveira. Estamos aqui nesta oportunidade, neste bloco, para falarmos sobre acerca dos dons espirituais. Tivemos um bloco anterior que falamos sobre a atualidade dos dons espirituais com o professor Romário Rodrigues, e agora neste bloco, vamos falar sobre os dons espirituais. E nessa ocasião vamos falar dos dons espirituais de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né? Deixa sua saudação, professor Romário, nesta oportunidade. Pai do Senhor, pastor Júnior Cleito, Pai do Senhor para todos os irmãos e amigos que irão acompanhar a esse podcast. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma satisfação estar aqui, poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual dos nossos irmãos e amigos. Como o senhor bem disse, nós tivemos já um episódio onde falamos sobre a atualidade dos dons espirituais e vimos que todos os dons estão à disposição da igreja até que o arrebatamento aconteça. E agora vamos falar sobre os dons espirituais, mais especificamente, nesse primeiro momento, né, sobre aqueles dons que estão alistados lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo de número 7. Muito bem, então, assim como já foi dito, falamos, né, sobre os dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais no bloco anterior, e o Senhor, inclusive, mostrou versículos, né, trazendo a veracidade, a confirmação de que os dons ainda estão evidentes e ativos, né, na igreja. E qual o propósito dos dons? Né? Fala um pouquinho pra gente, qual que é o propósito dos dons espirituais? Muito importante essa pergunta, porque nós devemos sim buscar os dons espirituais, como o próprio apóstolo Paulo nos instigou a fazer, buscar e com zelo, com esmero, com dedicação os dons espirituais, mas o próprio apóstolo Paulo diz que acerca desses dons nós não deveríamos ser ignorantes, ou seja, não deveria faltar conhecimento naquilo que nos é possível acerca desses dons. Existem, pastor e irmãos, dois propósitos principais no manuseio dos dons. Os dons são dádivas de Deus, são benefícios, são concessões sobrenaturais da parte de Deus para a sua igreja. Então, dons são ações e manifestações sobrenaturais na vida da igreja, e esses dons são concedidos pelo próprio Deus, é Deus quem nos concede. Tá? E esses dons, quando nos é dado, eles são dados com dois propósitos principais, e que é muito importante. Você que tem os dons, você que busca os dons, tá? Nós, naturalmente, quando nos convertemos, já recebemos pelo menos uma capacitação, uma vocação, um dom da parte de Deus, mas Paulo nos instiga a buscar mais. Ele diz que nós devemos buscar os dons espirituais, tá? O primeiro propósito no manuseio dos dons, na manifestação dos dons, é a glória de Deus. Nós temos que ter isso em mente. Você recebeu dom, você recebeu dons para glorificar a Deus. Não é para a nossa própria glória, não é para o nosso próprio enriquecimento. Os dons não devem ser usados para a nossa vanglória, mas para a glória de Deus. Então, no uso dos dons, você tem sempre que se perguntar: eu estou glorificando a Deus? O seu dom de pastor, dom de mestre, seu entre aspas, que os dons são de Deus. Nós utilizamos, somos mordomos, administradores dos dons que Deus nos deu. Mas no uso desses dons, você tem glorificado a Deus? Deus tem sido exaltado? É sempre uma pergunta que nós devemos fazer. No segundo momento, os dons visam a edificação mútua do corpo de Cristo. Nós, a tempo que glorificamos a Deus, também devemos utilizar esses dons para a edificação. Você que ensina, você que prega, você que profetiza, diácono, cooperador, pastor, presbítero, o irmão que profetiza, o irmão que tem revelações, esses dons estão sendo usados de uma forma que o corpo é glorificado, claro, como nós veremos aqui. Existem dons que é para edificação própria, como o dom de variedade de línguas, mas no geral os dons devem visar a edificação própria, é claro, mas a edificação do corpo de Cristo. Logo, não pode haver egoísmo no manuseio dos dons. Então, esses são os dois principais propósitos. A glorificação de Deus, Deus tem que ser glorificado. Aliás, os dons são dele, é ele que nos concede para que nós usemos, e no usar esses dons tem que glorificar a Deus. E também, há tempo, nós, glorificando a Deus, devemos edificar o próximo. Aliás, edificando o próximo, ou seja, usando os dons para edificar o seu próximo, ou seja, a igreja, o corpo de Cristo, nós estaremos também glorificando a Deus. Esses são os dois propósitos basilares no manuseio, na manifestação dos dons espirituais. Muito bem, então, à luz de primeira carta aos Coríntios, capítulo 12,
quais são esses dons? Né? Fala um pouquinho, fala para nós, né? Quais são os dons e um pouco assim, alguma característica, né, do Muito bom. objetivo, do propósito, né? Porque eu Uhum. creio que cada dom tem um direcionamento, um propósito, né? Sim, Inclusive, eu creio que todos eles com o propósito primordial sim, de alcançar almas, né? sim, Que esse é o objetivo do evangelho exatamente. e dos dons. Mas fala um pouquinho, né, de cada um. Bom, muito bom. A Bíblia Sagrada, ela registra mais de 20 dons, mais de 20, tá? E assim, nós temos 3 listas principais. Temos a lista de 1 Coríntios 12, a de Efésios 4 e a de Romanos 12. Esses de 1 Coríntios 12 são chamados de dons espirituais. Na verdade, o pastor Antônio Gilberto ele dizia acertadamente que todos os dons são espirituais. Por quê? Porque a procedência é espiritual. A manifestação procede do alto. Então, em geral, nós poderíamos dizer que todos os dons são espirituais, porque o dom é manifestação sobrenatural, a origem ela é divina. Então, todos os dons são espirituais. Mas por uma questão didática, no estudo dos dons, os estudiosos pentecostais, muitos deles, eles dividem, entre aspas, apenas para efeitos didáticos, os dons em 3 categorias. Os de 1 Coríntios 12, eles chamam de dons espirituais, os de Efésios 4, de dons ministeriais, e os de Romanos 12, de dons assistenciais ou dons de serviço. Muitas pessoas, infelizmente, eles acham que os dons estão restritos aos de 1 Coríntios 12. Muitas pessoas não conhecem os dons de Efésios 4 e essa má compreensão gera prejuízo para a igreja, como nós vamos ver em futuros episódios. Muitas pessoas não conhecem ou sequer já ouviram falar ou já leram sobre os dons de Romanos capítulo 12, o dom de ensinar, o dom de presidir, o dom de servir, o dom de misericórdia e assim sucessivamente. Então, todos esses dons são importantes, são relevantes aos olhos de Deus. Essas categorizações de espirituais, assistenciais e ministeriais são apenas para fins didáticos, a partir da observação dos estudiosos, da forma como esses dons são manifestos na igreja. Você vai observar que tem dons que eles estão mais restritos ao contexto eclesiástico. Dom de profecia, por exemplo. Não é que ele não se manifesta fora da igreja, mas ele é mais presente, ele acontece com mais frequência num contexto eclesiástico. Tá? Já outros dons, por exemplo, como o dom de pastor. O dom de pastor ele não está restrito apenas ao contexto eclesiástico. O pastor é pastor 24 horas, dentro do contexto eclesiástico e fora do contexto eclesiástico. Então você tem diferenças na manifestação. Isso não quer dizer, pastor, existe um mito muito grande de que um dom é mais importante do que o outro. Quando Paulo diz buscai os melhores dons, Paulo está falando de uma questão contextual, ok? Você está evangelizando em uma região que existem muitas pessoas enfermas. Trabalhando esses dons de 1 Coríntios 12. Qual dom que seria mais útil, entre aspas, naquele contexto ali? Os dons de curar. Não é que ele é mais importante, por exemplo, do que o dom de profecia. Então, a depender do contexto, existem dons que são mais útil para o contexto, útil que não é utilidade no sentido de valor ou de importância. É nesse sentido que Paulo diz buscar os melhores dons, porque a depender do contexto, um dom ele acaba sendo mais útil, entre aspas, do que outro, ok? Alguém está falando em línguas. Qual dom é útil ali para a edificação da igreja? A interpretação das línguas, não os dons de curar, tá? Então, todos os dons têm o mesmo valor, têm a mesma importância, desde o pastor, ao evangelista, o que profetiza, o que ensina, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Então, essa categorização é apenas para efeito didático. Precisamos ter um cuidado, porque muitas das vezes nós subestimamos os dons ministeriais, subestimamos os dons assistenciais e muitas pessoas acabam até relegando ao segundo plano, sendo que esses dons têm o mesmo valor, como vocês vão acompanhar aqui em episódios futuros. Então, nós vamos tratar aqui desses 9 dons, pastor, de 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 7. E aí nós vamos dar uma pinceladinha aqui, tá? Porque a ideia é trazer algum esclarecimento, mas instigar também o nosso irmão a buscar, a estudar nas Escrituras Sagradas, outros materiais acerca desses dons. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 a 8, que nos diz: porque há um pelo Espírito. Então perceba que os dons procedem do Espírito. É o Espírito Santo que concede os dons espirituais. Tá? Não é uma habilidade meramente natural, humana. Não, os dons são manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito.
Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, para outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, nós temos aqui 9 dons. Esses 9 dons, não queremos complicar, mas apenas trazer esclarecimento. Esses 9 dons de 1 Coríntios 12, eles estão distribuídos em 3 categorias. Por quê? Pela observação da forma como eles são manifestos no corpo de Cristo. Os dons de poder, os dons de revelação e os dons de elocução ou fala. Dons de poder, dons de revelação, dons de elocução. Vamos começar pelos dons de revelação, que são 3. Por que são chamados de dons de revelação? Porque eles têm um caráter revelacional. Ou seja, para eles serem manifestos, é necessário uma revelação. O Espírito Santo tem que dar uma revelação, tem que conceder uma revelação. Então perceba que não existe apenas um dom de revelação. Existem dons de revelação, dons que têm um caráter revelacional. Primeiro deles, e o senhor pode ficar à vontade, tá? Se eu quiser fazer uma interpolação, pergunta, colocação, pode ficar à vontade. Primeiro deles, antes de senhor então dar início, eu gostaria só de deixar aqui que o senhor disse que quem concede é o Espírito Santo. Sim. E aí o senhor falou também que é importante, o apóstolo Paulo falando, citando que buscar os dons. Mas não significa que se eu busco um dom, que eu vou receber aquele dom que eu busco. Quem vai me conceder o dom ou selecionar o dom que eu receberei é o Espírito Santo, né? Exatamente. Muito bom. Uma coisa não anula a outra, mas no versículo 7, você pode observar que a Bíblia Sagrada diz que o Espírito concede como quer. Mas Deus é soberano, concede como quer, eu não devo buscar? Devo sim. Paulo diz que nós devemos buscar, mas a palavra final é de Deus. Deus sabe onde eu serei mais útil, Deus sabe que dom ele quer me conceder, porque Deus é sabedor de todas as coisas, tem pleno conhecimento. Então, muitas das vezes, a pessoa ela tem... Eu, por exemplo, no início da minha fé, eu já busquei dons, Deus não me concedeu. Ele me concedeu outros, porque ele entendeu que daquela forma eu iria glorificar mais. E hoje eu agradeço a Deus, eu sou feliz com os dons que Deus me deu. Então, uma coisa não anula a outra. O Espírito concede como quer para o que for útil. Olha só, para o que for útil, tá? Mas isso não anula a sua responsabilidade de buscar. As coisas não são excludentes, muito pelo contrário. Deus concede como quer, o Espírito concede como quer, mas a mesma Bíblia, o mesmo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos buscar os dons espirituais e buscar com zelo, tá? Mas sempre lembrando que é o Espírito Santo que vai distribuir esses dons como quer para aquilo que for útil. Então, se você buscou, o Espírito Santo não concedeu um dom específico, ele sabe de todas essas coisas. Não devemos reclamar, mas sim glorificar, porque Deus é sabedor de todas as coisas. Glória a Deus. Então, né, fica aí. Eu fiz essa pergunta porque já teve uma dúvida, né, de pessoas que chegou até a mim e falou, mas por que fulano recebeu o dom? Eu tenho buscado, né, o dom. Então, a gente entendemos que, assim como foi dito, que uns é chamado, né, para pastorear, outros como evangelistas, outros como ensinadores, mestres, né, como o nosso professor Romário, e cada um tem a sua função. Então, o Espírito Santo, ele vai ter aquela chamada, né, Deus vai ter a chamada específica para aquela pessoa e é um exemplo. Um carpinteiro, ele vai ter as ferramentas adequadas para a sua profissão. Sim. Né? Eu, particularmente, a minha profissão é montador de móveis. Eu não vou conseguir montar um guarda-roupa com uma enxada, por exemplo. Exatamente. Né? Com motosserra. Eu preciso de uma parafusadeira, de um martelo. Então, cada função ela vai exigir uma espécie de ferramenta para, né, exercer aquela função. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, né, professor Romário? Que Exatamente. não devemos ficar frustrados, né? Você que perguntou para mim, né, que eu não vou dizer o seu nome, mas não precisamos ficar frustrados, né, porque o professor Romário ele tem o dom e eu não tenho, mas eu tenho um dom e ele não, enfim, o Senhor Deus ele nos chamou e já sabe qual é a ferramenta necessária para exercermos a função que ele nos confiou em nossas mãos, né, professor Romário? Muito bem, exatamente isso. Eu não reclamo pelo fato de Deus não ter me concedido alguns dons que eu pedi no início da minha fé. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe onde Ele quer nos usar.
E com isso devemos estar satisfeitos. Então, tem pessoas que acham que Deus não concedeu porque ela está em pecado. E na maioria das vezes não está. Você é servo de Deus, você é crente, você é um homem, mulher de Deus. É porque Deus quer te usar em outra área, tá? Deus quer te usar de uma outra forma. E como nós vimos aqui, isso também muitas das vezes acontece, pastor, porque existe esse mito, né, de que uns dons são mais importantes do que os outros. Dons não são só ensinar, pregar e pastorear. Esses são importantes, claro. Tá? Eu ensino, o senhor prega, o senhor pastoreia, mas os outros dons também têm o mesmo valor. Então, quando você receber, talvez você até já tenha recebido, né? Esse dom que Deus quer que você tenha, e quando Deus começar a usá-lo nesta área, você vai entender o porquê que ele não concedeu os outros anteriormente. Então, isso não anula a nossa busca, nós temos que buscar. Você não deve ficar frustrado por isso. Agradeça a Deus, tá? Pelos dons que ele já te concedeu, e como Paulo disse, continuemos buscando e confiando em Deus, porque ele é sabedor de todas as coisas. Glória a Deus. Então, o professor Romário agora vai, né, dar uma pincelada aí nos Ótimo. dons, né? Maravilha. Então, como nós falamos aqui anteriormente, nós temos 9 dons em 1 Coríntios 12. Eles estão classificados em 3 categorias: dons de revelação, dons de elocução ou fala e dons de poder. Os dons de revelação, como nós falamos, eles são assim conhecidos porque eles têm um caráter revelacional. Ou seja, passa por uma revelação. Deus tem que revelar algo. O primeiro deles, pastor, é o dom de discernimento de espíritos. Perceba que aqui não é adivinhação, tá? Não é pressuposição. Eu achei, eu acho. Não. É uma revelação sobrenatural da parte de Deus que dá capacidade ao servo de Deus de discernir espíritos. Espíritos por quê? Porque numa reunião pode acontecer a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito do homem ou do Espírito maligno. A Bíblia fala de doutrina de Deus, doutrina de homem e doutrina do diabo. Então, o discernimento de espírito é essa capacidade sobrenatural que Deus dá aos seus servos de, por exemplo, vamos imaginar em uma pregação, só uma suposição. Tem uma pessoa pregando e ela pronuncia algo que não procede de Deus, mas procede do inimigo. A pessoa que tem esse dom, claro, debaixo da soberania do querer de Deus, ela vai saber, ela vai diferenciar, discernir que aquela palavra proferida da boca daquela pessoa não procede de Deus. E não é só numa pregação, pode ser na própria manifestação dos dons, no dia a dia e assim por diante. Mas discernimento de espírito, irmãos, não é capacidade para a pessoa estar vasculhando a vida dos outros. Perceba que o dom acontece quando Deus quer. Ou seja, a revelação tem que ser dada por Deus. Então perceba, discernimento de espíritos. Porque em um mesmo contexto, você perceba que o Pedro que disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, foi o Pedro que no mesmo capítulo quis fazer Jesus, entre aspas, desistir do plano de morrer por nós. E foi usado pelo diabo. Tá? Então, o discernimento de espíritos é essa capacidade sobrenatural. Não é adivinhação, não é suposição, não é, eu acho que essa profecia não é de Deus. Eu estou sentindo que essas línguas não são de Deus. Não, não, cuidado com isso. Isso é axiologia que pode ter levado muitos por buraco. Ou nós temos o dom de discernimento de espírito ou não, ou nós julguemos as profecias como nós veremos aqui a partir da palavra, ou é melhor nós ficarmos no nosso canto. Então, discernimento de espírito não é adivinhação, é uma revelação sobrenatural da parte de Deus que dá capacidade aos seus servos de discernir se uma manifestação é divina, demoníaca ou humana. É importante, né, essa fala que o senhor disse aí acerca de Pedro, né, ouvintes, que o dom do discernimento de espíritos. Por quê? Porque a fala de Pedro, na ótica humana, foi bem intencionada. Sim, né? Foi uma palavra, não, de maneira nenhuma deixaremos tu ser morto, né? Entregue para ser morto, né? Ou seja, vai ter momentos de que aquilo parece ser bom, sim, né? Uma boa intenção, né? Uma Exatamente. palavra de positiva, mas é importante ter o dom do discernimento de espíritos justamente por causa disso. Porque a intenção era boa, mas o propósito, né, que era de Jesus morrer na cruz do Calvário, poderia ser maligno, né? maligno. Então, exatamente. a importância de ter o Sim. dom, né? O senhor falando aí, vamos citar exemplos, como o senhor citou aqui. Lá em 1 Coríntios 16, como o senhor bem destacou, Pedro, humanamente, né, teria uma boa intenção, na ótica equivocada, não é? De tentar impedir com que Cristo vá à cruz. Mas essa motivação ela era demoníaca. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Então, a mesma boca que instantes antes foi usada por Deus, teve uma revelação divina, foi a boca agora que, por falta de vigilância,
Porque o próprio Jesus disse, em Lucas 22, 32, que até aquela altura Pedro não tinha convertido. O Pedro que disse que estava disposto a morrer por Jesus. Jesus, sem nenhuma preocupação de estar agradando as pessoas com suas palavras, Pedro, quando você se converter, meu Deus, esse é forte, né? Então, perceba que o mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é o Pedro que é usado por Satanás, tá? Lá em Atos 16, vocês vão lembrar do episódio que Paulo está em Corinto e uma moça tinha um espírito de adivinhação. Adivinhação. E tem coisas, irmãos, guarde isso aqui. Tem erros que são pregados, ensinados, cantados na igreja, por exemplo, que você vai perceber a partir do conhecimento bíblico. Você precisa conhecer para discernir o erro. Mas existem coisas que estão no campo espiritual, que não tem como nós descobrirmos ou discernirmos se não houver uma manifestação dessa, se não houver uma revelação divina, como, por exemplo, no caso do dom de discernimento de espíritos. E a moça estava fazendo algo ali que aparentemente era bom. Olha, esses homens são homens de Deus. Ou seja, entre aspas, fazendo propaganda para Saulo e a sua comitiva. Paulo e Silas, ou Silvano, que é a mesma pessoa. E a Bíblia diz que Paulo, depois de um tempo, faz o quê? Vai lá e repreende o demônio daquela moça. Eu pergunto para vocês, Paulo adivinhou? Paulo partiu de uma suposição? Não, foi a manifestação desse dom. Paulo percebeu que o espírito que usava aquela moça não era o espírito de Deus, era um espírito maligno. E por que que ela elogiava Paulo? Para validar o seu comportamento. Para que a sociedade olhasse para ela e dissesse, olha, ela é realmente alguém séria, é uma pessoa que nós devemos ouvir, porque ela até reconheceu que esses homens são homens de Deus, mas Paulo, irmãos, não precisava de propaganda do diabo, né? E Paulo tinha discernimento espiritual e tinha um dom de discernimento de espírito. Ele expulsa o demônio daquela moça como uma revelação aqui clara para nós, de que, como uma demonstração clara para nós de que houve ali a manifestação do dom de discernimento de espíritos, que é essa capacidade de discernir se um espírito que está usando a pessoa é o espírito de Deus, o espírito maligno, ou a própria pessoa, não é? Que está falando de si mesmo. Então, citamos aqui esse exemplo, claro que tem outros na Bíblia Sagrada da manifestação desse dom espiritual. Depois, pastor, nós temos o dom, outro dom de revelação, que é o dom da palavra da ciência, ou o dom da palavra do conhecimento. Também aqui em 1 Coríntios 12. Perceba que esse conhecimento aqui não é um conhecimento que nós adquirimos através dos estudos. Não é um conhecimento que você adquire na escola dominical, no curso de ensino, no curso teológico, no seu estudo devocional. É um conhecimento espiritual. Espiritual no sentido de que é uma revelação espiritual sobrenatural. Não é que os demais conhecimentos não sejam espiritual. Nós estamos falando aqui no sentido de uma manifestação sobrenatural. Que é esse dom que algumas pessoas chamam de dom de revelação. O que é o dom da palavra do conhecimento ou da ciência? É quando Deus revela algo para os seus servos que está acontecendo no contexto, ou que já aconteceu. Alguém está triste em uma igreja, alguém está pensando em tirar a própria vida, alguém está pensando em divorciar, aí Deus vai lá, revela para um crente que está ali, para um irmão, para uma irmã, aquela situação. Perceba que é diferente da profecia. Deus revela algo que está acontecendo. Ou outras coisas mais. Um exemplo, Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mente para Pedro. Como é que Pedro soube? Mais uma vez, ele adivinhou? Não. Ele só soube que estava sendo enganado porque Deus o revelou. E essa revelação ali, em Atos capítulo 5, é a manifestação desse dom. É um conhecimento profundo, que vai para além do conhecimento das letras, do conhecimento intelectual, do conhecimento que se adquire na academia. É quando Deus nos revela coisas que estão no mundo espiritual, no universo espiritual. Perceba que é diferente do discernimento de espíritos. Discernimento de espírito é discernir a origem de uma manifestação. O dom da palavra da ciência é Deus revelar alguma coisa que está oculta. E é um dom muito presente. Conheço muitos irmãos que Deus concedeu esse dom. Estou em um culto, estou em um ambiente, vou visitar um irmão, orar por uma irmã, e lá Deus me revela algo que está acontecendo. A irmã está triste, está abatida, o irmão está pensando em desistir da vida, desistir do casamento. Este dom na Bíblia Sagrada é chamado de dom da palavra da ciência, ou do conhecimento. É um conhecimento profundo de coisas que estão acontecendo, que vai além do olho nu, que vai além da nossa capacidade de perceber. Por último, nós temos um outro dom de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria. Temos o da palavra do conhecimento e o da palavra da sabedoria. Mais uma vez, não é a sabedoria humana, a prudência, o pudor, a maturidade,
a forma correta de usar o conhecimento. Isso é a sabedoria mais comum. Procede de Deus também, ok? Mas o dom da palavra da sabedoria, mais uma vez, é uma manifestação sobrenatural. E esse dom, pastor, ele tem várias áreas de atuação. Por exemplo, a gente tem demonstrações no Antigo Testamento. Os dons é para a era da igreja. Mas a gente tem demonstrações sobrenaturais no Antigo Testamento apenas para ilustrar como é que esses dons se manifestam. A capacidade de interpretar ou explicar sonhos é a manifestação desse dom. Temos que ter cuidado. Nem todo sonho é uma revelação divina. Tem sonho que é sonho de barriga cheia. Salomão mesmo diz, em Eclesiastes 3, que tem sonho que vem da ocupação do dia. Ou seja, a pessoa passa o dia inteiro querendo comer pizza, não consegue. À noite ela sonha comendo pizza. Então, nem todo sonho procede de Deus, ou seja, é uma revelação divina, é Deus falando contigo. Mas existem muitos sonhos que sim, Deus já falou várias vezes comigo através de sonhos que eu mesmo tive ou de sonhos que outras pessoas tiveram. Então, quando você tem um sonho, a primeira coisa que você tem que fazer é orar para saber se ele é uma mensagem divina, se é uma revelação divina. A partir daí, buscar discernir. Deus pode te dar esse dom, da palavra da sabedoria, para decifrar, para descrever, interpretar, explicar esse sonho, ou você, orientado por Deus, vai pedir auxílio, pedir ajuda de alguém que também tem essa habilidade sobrenatural. A gente tem não um dom, mas demonstrações sobrenaturais no Antigo Testamento. O próprio José, quando interpretou o sonho de Faraó, perceba que ele, além de interpretar o sonho, ele dá orientações ao Faraó. Por quê? Porque esse dom também se manifesta assim, no aconselhamento. Tem pessoas que têm uma habilidade sobrenatural de aconselhar, tá? Todos nós podemos aconselhar, todos nós somos convidados a nos prepararmos dia após dia para o aconselhamento. Você que é pai, você que é irmão, você que é líder, você que é mais experiente. Aconselhamento é uma habilidade que todos nós devemos desenvolver. Mas existem situações mais específicas, mais difíceis. Tem conselhos que nós não teríamos capacidade de dar uma ajuda, uma orientação mais segura para a pessoa, se não for uma orientação divina. Então, tem que ter, claro, vai ter um conselho, abrir só um parênteses aqui, pastor, que nós temos que ter muito cuidado no aconselhamento. Você que é conselheiro, não tome decisões pelas pessoas. É verdade. Cuidado com isso. Tem pessoas aí acabando com casamento, fazendo casamento. Cuidado com isso. Você tem que mostrar o que a Bíblia diz acerca daquele tema e colocar a decisão na mão das pessoas. Porque tem pessoas que não querem resolver o problema do seu casamento. Ela quer um álibi para depois as coisas desandarem, dizer, não, foi o irmão fulano de tal que me orientou. Cuidado com isso. O conselheiro tem que mostrar o que a Bíblia diz. O fundamento do aconselhamento é a Bíblia. O que a Bíblia diz acerca disso? Aí a pessoa toma a sua própria decisão. Até porque senão a gente manqueja a pessoa. Tem pessoa que até hoje nunca aprendeu a tomar decisão por conta própria. Por quê? Porque sempre tem alguém que não é um conselheiro, é um guru. Ele age no lugar da pessoa. Tem muitos pais que fazem isso. Tem muitos líderes que fazem isso. Aí a pessoa não sabe escolher a roupa que usar ou a tinta da cor da parede da sua casa. Então perceba que o dom da palavra da sabedoria é a capacidade de interpretar e explicações, não é especular, irmãos, não é ir no YouTube, na rede social, procurar o significado. Cuidado com isso, não é isso. Ou Deus te mostrou, Deus te deu esta interpretação, ou é melhor nós dizermos, eu não sei, eu não posso te ajudar. Tá? E muitas das vezes não está prontinha na hora. Lembra de Daniel? Daniel fez o quê? Ele foi orar. E ele disse que a revelação era divina. Nós temos uma demonstração sobrenatural, tá? Que parece que se alinha à manifestação desse dom na era da igreja. Então perceba que a revelação é divina, é Deus quem te dá o significado, não são redes sociais. Temos que ter muito cuidado, que está cheio de pessoas por aí dando interpretação pronta. Ah, sonhei com uma cobra, cobra sempre é o diabo. Pois é, tinha uma serpente lá no deserto que, entre aspas, apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Então nem toda serpente é um símbolo do diabo, embora o próprio diabo seja chamado de antiga serpente, embora o diabo tenha, entre aspas, se manifestado através da serpente lá no Éden. Então, ele se manifesta através da explicação e interpretação de sonhos, através de aconselhamento em questões específicas, se manifesta também quando Deus nos usa, também nessa área do aconselhamento, para ajudar pessoas a tomar decisões importantes, a ajudar, não é decidir por elas, tá? Para resolver conflitos profundos. Vamos pegar uma demonstração no Antigo Testamento? 1 Reis, capítulo 3. Aquelas duas mães, aquelas duas mulheres que a Bíblia diz que eram prostitutas, as duas tinham 2 filhos, o filho de uma morre porque ela dormiu em cima do menino, e elas vão até Salomão para resolver a questão. Não é? O que fazer?
Olha a ideia que Salomão teve. Uma está dizendo, o morto é o filho dela. A outra está dizendo, não, o morto é o filho dela. O vivo é o meu. Está tendo essa disputa. E o que Salomão diz? Salomão tem uma ideia genial. Não, traz uma espada que a gente parte o menino, não é? Cada E uma fica com um cada uma pedaço. fica com um pedaço. Irmãos, é claro que não foi uma sabedoria humana. Não foi, tá? Salomão recebeu aqui entre aspas, uma luz sobrenatural. Aí a verdadeira diz o quê? Não, é melhor menino vivo do que morto. Então dê o meu filho para ela. Salomão disse, opa, Essa é a mãe. essa é a mãe, essa é a mãe. Essa sabedoria aqui não é uma sabedoria humana. Então existem conselhos específicos que você dá, ajudas específicas que você dá a pessoas, ajudas dificílimas, na tomada de decisões dificílimas, que não são diretrizes humanas. O conselheiro também precisa ter isso em mente. Eu falo para o conselheiro em geral. Não é em todo momento que você vai poder auxiliar uma pessoa de forma específica. Existem situações complexas. Existem situações que nós não dominamos, que nós não temos noção, e nós temos que ter a humildade de dizer, olha, eu não sei. Ou eu não posso te ajudar no momento, mas vamos orar para que Deus nos dê uma diretriz, Deus nos dê uma luz. Então existem muitos casos, pastor, que tem que acontecer uma manifestação sobrenatural para que Deus te dê uma palavra de sabedoria, de aconselhamento, para direcionar uma pessoa, para ajudar uma pessoa a tomar uma direção correta. Então esses são os dons chamados de revelação, porque eles têm um caráter revelacional. Mas presta atenção, nós vamos falar agora sobre os dons de fala ou elocução. Por que fala e elocução? Porque para eles acontecerem, eles acontecem através de uma expressão vocal, de uma fala. E tem 2 desses dons, ou 3, que eles também, de certa forma, passam por uma revelação. Então perceba que nós temos 3 dons de revelação, mas temos outros também que têm um caráter revelacional. Aí nós entramos nos dons de fala ou elocução. Primeiro deles, o senhor pode ficar à vontade, tá? Querendo interpolar, pode ficar à vontade. Não, Primeiro deles. Pode. Amém. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Amém. Primeiro, dom de profecia. Então, dom de profecia é um dom que se expressa através da elocução, da fala, da oralidade. Mas antes disso, houve o quê? Uma revelação. Profecia, irmãos, não é um desejo pessoal. Eu quero profetizar sobre a... Não é assim, isso não funciona. O dom é uma manifestação sobrenatural. É Deus que nos dá a revelação de uma profecia, por exemplo. Não existe profecia sem uma revelação prévia. É uma mensagem divina. O que os profetas do Antigo Testamento diziam? Assim diz o Senhor. Não é eis que eu te digo. Eu não quero profetizar sobre a sua vida. Isso é desejo pessoal. Tem pessoas que transformam desejo pessoal em profecia. A Bíblia de Estudo Pentecostal ela tem um artigo criticando isso. Profecia é uma manifestação sobrenatural de Deus. É uma mensagem que Deus te dá no momento específico para direcionar-se a uma pessoa ou à igreja em geral. Então temos que ter cuidado com isso, tá? Olha, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está te dando uma palavra? Deus está te mandando? Deus te revelou algo? É por isso que muitas pessoas frustram. Recebem profecias que Deus nunca ordenou, que nunca partiram de Deus, e assim elas não vão se cumprir, e as pessoas, antes de julgar para saber se a profecia é de Deus ou não, elas acabam o quê? Culpando o próprio Deus ou deixando de crer na manifestação do próprio dom. Tá? Então, profecia é uma mensagem preditiva que Deus nos dá. Ou seja, é uma mensagem que Deus nos dá apontando para o futuro, de algo que vai acontecer. Deus fará isso sobre a sua vida, Deus fará isso sobre a minha vida. Não existe profecia do passado. Olha, Deus tinha me revelado que isso ia acontecer. Então não é profecia, já aconteceu. A profecia ela é preditiva. Os profetas profetizavam para o futuro. Claro, estamos pegando aqui a profecia do Antigo Testamento, não estamos dizendo que é a mesma coisa do Novo Testamento, da era da igreja a partir de Atos 2, mas só para demonstrarmos. Então, profecia é uma mensagem, é uma revelação sobrenatural da parte de Deus que nós recebemos, e essa mensagem ela é preditiva, é quando Deus nos diz, nos dá uma mensagem de coisas futuras, e pode partir de algo que está acontecendo para coisas que irão acontecer. A profecia, a Bíblia Sagrada diz, claro, isso não serve só para a profecia, serve para todos os dons, serve para a pregação, para o ensino, para tudo que nós ouvirmos, tá? Acerca de ministrações, não devemos examinar, julgar o que a Bíblia diz, mas o que é dito sobre as escrituras, tá? A Bíblia diz que a profecia deve ser julgada, examinada, mas preste atenção. Julgar aqui não é fazer juízo de valor, não é axiologia. Eu senti que essa profecia não é de Deus. Eu estou achando, pela expressão do irmão. Cuidado com isso. Isso é um problema seríssimo. A Bíblia manda examinar a profecia a partir da Escritura, para saber se ela tem fundamentação bíblica. É o primeiro critério para você avaliar uma profecia. É ver se ela tem fundamentação bíblica. Não é fazer juízo de valor. Porque o que muitas pessoas fazem é isso.
Ah, eu acho que essa voz desse irmão, a expressão dessa irmã, olha, eu senti. Cuidado com isso. Você pode entrar em maus lençóis, como dizem na Bahia, fazendo esse juízo de valor. Tá? Temos que ter. É nesse sentido que Jesus diz. Não julgueis para que não seja julgado. Com a medida que você julgar, você será julgado. Jesus não está proibindo aqui o julgamento. Ele está proibindo o julgamento indevido. O julgamento indevido é aquele que parte das minhas pressuposições. O exame devido é aquele que parte da Escritura. Aí, às vezes, a pessoa não lê a Escritura, não estuda a Escritura, não conhece a Escritura e quer fazer juízo de valor sobre manifestação dos dons. Não vai dar certo. Porque se eu não conheço a verdade, como é que eu vou discernir o erro do acerto, o certo do errado? Não tem como. Então, esse é o dom de profecia. Ao lado dele, tem um outro dom de elocução, o dom de variedade de línguas. Variedade de línguas. Perceba que as Assembleias de Deus, por exemplo, ela vê uma diferença entre as línguas como evidência para o batismo com o Espírito Santo e as línguas como dom. As línguas como evidência para o batismo são aquelas que são manifestas no ato do batismo. Atos 2, Atos 10, Atos 19... Quando o Espírito Santo é derramado, quando Jesus batiza o crente no Espírito, ele fala em línguas. Não é a mesma coisa que o dom. Pode acontecer, na perspectiva pentecostal assembleiana, que uma pessoa seja batizada no Espírito Santo, receba outros dons, mas não receba o dom de variedade de línguas. Então, cuidado com aquela expressão, fulano está bem enferrujado. O irmão foi batizado no Espírito Santo o ano passado e eu não vejo ele falando variedade de línguas. Mas a pergunta é, ele recebeu o dom de variedade de línguas? Porque o próprio Paulo diz, nem todos profetizam, nem todos falam em línguas. Quando a pessoa recebe o dom de variedade de línguas, pastor, esse dom ele pode se manifesta de duas formas. O mais comum de se ouvir é a chamada glossolalia, que são aquelas línguas espirituais que não entende nem quem fala e nem quem ouve, a não ser que haja a manifestação de outro dom que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, a glossolalia é aquilo que Paulo chama, entre aspas, de língua dos anjos, ou línguas espirituais, ok? Mas existem casos também que alguns irmãos recebem a capacidade de falar a xenolalia. Xenolalia são idiomas humanos. Então, muitos irmãos recebem também uma capacidade sobrenatural de falar idiomas humanos, mas perceba, não são idiomas que eles aprenderam na escola. São idiomas que eles falaram de forma sobrenatural. E isso também é maravilhoso. Então, as duas coisas podem acontecer. Tanto a glossolalia, como também a xenolalia, ou seja, a capacidade de falar idiomas humanos de forma sobrenatural. Eu já vi em vários contextos. A pessoa começa a falar línguas, em uma vigília, por exemplo, a irmã falou hebraico, falou grego, falou espanhol, falou inglês, mas eu pergunto, ela sabe falar fluentemente alguma dessas línguas? Ela aprendeu na escola? Não. Ela falou por um período de forma sobrenatural, como diz 1 Coríntios 12, 7, conforme o Espírito a concedia que falasse. Eu vi um testemunho de um... Eu não sei, eu acredito que era um pastor, que ele foi na Coreia, e ele teve uma oportunidade e ele falou, meu Deus, o que eu falar? E quando ele pegou o microfone, ele começou a falar, e para ele estava falando a língua dele, e de repente... as pessoas, né, se emocionando e Jesus salvando. E aí o pastor local falou, não sabia que você falava o coreano fluentemente, né? Aí ele falou, eu falei coreano, ou seja, então foi uma manifestação de algo que ele não sabia, mas que naquele momento, né, Deus, ele interveio, né? interveio. Aqui, onde nós congregamos, aqui em Várzea Grande, nós tivemos uma situação parecida. O irmão estava pregando, no final da pregação ele começou a falar uma língua que era estranha para quem ouvia, mas era perceptível que era um idioma terreno, idioma humano, tá? Ele falou ali por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos, depois que encerrou a pregação, e ele convidou as pessoas na frente para orar. Foi uma família de irmãos que estava ali. E essa família de irmãos eram irmãos japoneses. Olha só. E eles pediram a oportunidade e falaram para a igreja que tudo aquilo que o irmão falou em línguas de forma sobrenatural foi na língua deles, tá? Na língua do Japão. E era uma mensagem de Deus para aquela família. Olha que maravilha. Então, essa manifestação é uma manifestação do que nós chamamos aqui da xenolalia, não é? São idiomas humanos, mas perceba, a procedência é a mesma, a ação sobrenatural é a mesma. Por exemplo, há uma discussão se as línguas lá de Atos 2 foi xenolalia ou glossolalia. Irmãos, isso não vai mudar, não vai mudar a sobrenaturalidade. Se os apóstolos falaram idiomas espirituais, línguas espirituais, ou se eles falaram
línguas humanas, os apóstolos e os irmãos ali, obviamente, a origem é a mesma. A ação sobrenatural é a mesma. Atos 2 diz o quê? Que eles falaram a partir da concessão do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a variedade. Por que variedade de línguas? Porque varia. Nem todos falam, vamos dizer assim, o mesmo idioma espiritual. Há uma diversidade. Muitas das vezes, uma só pessoa, há uma variação na sua forma de falar, na manifestação das línguas na sua vida. Então, é por isso variedade de línguas, porque há variação no próprio falar da pessoa, em muitos casos, e há variação também de uma pessoa para outra. E aí, ao lado disso, tem um outro dom de elocução ou de fala, que também passa por uma revelação. Perceba que tanto a profecia, as línguas e a interpretação das línguas tem esse caráter, não é? A interpretação das línguas é a capacidade que Deus dá aos seus servos, também não é uma capacidade natural, é uma capacidade sobrenatural de interpretar. Perceba que não é traduzir, é interpretar, é dar o sentido, é transmitir o sentido da mensagem, o que Deus quer comunicar. Quando uma pessoa fala em línguas, a Bíblia Sagrada diz que ela está edificando a si mesma. Ou seja, a pessoa pode falar línguas em casa, no seu momento de oração, no seu momento devocional, ela está sendo edificada. Ao ler a palavra, ao escutar um hino sacro, bíblico, ela está ali, tá tendo a Bíblia diz que é algo entre quem fala e Deus, está sendo edificada. Então, um dom que deve ser exercitado, que as pessoas devem fazer no dia a dia, na sua devoção, na sua oração, no seu momento de comunhão com Deus, no momento de comunhão com Deus, eu digo devocional, né? Devemos ter comunhão com Deus 24 horas por dia, tá? Então, essas línguas é para a edificação própria. Mas quando em um culto, por exemplo, tá? Alguém fala em línguas e interpreta, ou fala e uma outra pessoa interpreta, tá? Havendo a manifestação de mais um dom, aí toda a igreja é edificada. Não só quem fala é edificado, mas toda a igreja é edificada, porque há uma mensagem transmitida para a igreja, há uma mensagem interpretada e o sentido foi transferido para a igreja como uma vontade de Deus expressa. Então perceba que dom de profecia, línguas e interpretação das línguas são dons de elocução. Eles são expressos através da fala, seja quem profetiza, seja quem fala em línguas, ou seja, aquele que está interpretando a língua, que nessa interpretação, e interessante que Paulo diz que quem fala em línguas deve orar para quem interpreta. Isso não quer dizer que você vai receber esse dom, que todos os que falam em línguas vão receber o dom de interpretação. Mas Paulo orienta, busque. E é muito importante, pastor, nós termos discernimento espiritual. Nem todos receberão o dom de discernimento de espírito, mas todo crente pode ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual vem através da leitura da palavra, da oração, da devoção. Todo salvo deve buscar. Você que tem uma vida de comunhão com Deus, você naturalmente vai ter discernimento espiritual. Você vai. Aliás, o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Olha só, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Por exemplo, tem pessoas que estão falando em línguas, e aqui Paulo tem uma diretriz, nós sabemos, Paulo não proíbe o falar em línguas na igreja, ele proclama ali uma ordem, a forma com que esses dons devem ser manifestos na igreja. Paulo diz, olha, tá, aquele que fala em línguas, que haja intérprete. Por quê? Porque quando o senhor está pregando, pastor, o senhor está edificando toda a igreja. Mas se eu estou falando em línguas e, por exemplo, a minha voz no falar em línguas está atrapalhando, sendo mais alto do que a pregação, eu estou sendo egoísta. Por quê? Porque eu estou falando em línguas e eu estou sendo edificado. O senhor está pregando, a igreja está sendo edificada. Então, eu estaria sendo egoísta. Agora, Paulo diz, olha, quando há intérprete, aí sim. Porque na interpretação, tá, há uma edificação para a igreja. Então, nós temos que buscar discernimento espiritual. A pessoa que tem discernimento, ele fala em línguas, ele sabe quando vai interpretar e ele sabe também quando Deus vai usar alguém para interpretar. Se nós fazermos tudo com ordem, com decência, na submissão do Espírito Santo, pastor, nós vamos buscar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Jamais proibir a manifestação dos dons espirituais na igreja, mas permitir que essa manifestação seja de uma forma ordeira, seja de uma forma decente, de uma forma que promova a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. O problema nunca esteve nos dons. Está, às vezes, no manuseio desses dons, muitas das vezes, como nós falamos aqui, pela falta de conhecimento. Mas vamos prosseguir, para não estendermos muito, não é? E não sermos aqui enfadonhos. Por último, vamos falar sobre os dons de poder, tá?
Os dons de poder são 3. Estão aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro, o dom da fé. Perceba que não é aquela fé que todos temos. A Bíblia fala de vários tipos de fé, tá? E esse dom da fé aqui não é a fé como um dos íntegros do fruto do Espírito, não. Não é a fé como convicção, não é a fé como caminhada cristã, não é a fé que é a resposta do homem à oferta da graça de Deus, não. É uma fé sobrenatural. Existem pessoas no nosso meio que têm uma fé sobrenatural, que não é uma fé comum. Pensa em Paulo, Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, eles estão indo para Roma e a embarcação é abatida por uma grande tempestade, não é? E as pessoas começam a se apavorar. E olha que Paulo tinha dado um conselho antes, né? Que ia dar errado, né? Não ouviram, não é? E a embarcação começa a ter problemas e eles começam a se desesperar. E Paulo se levanta entre as pessoas com uma fé sobrenatural e diz: olha, não se preocupem, nenhuma alma aqui se perderá. Ou seja, nenhum de vocês morrerão. Irmãos, essa não é uma convicção comum, natural. Todo servo de Deus deve ter fé. Mas existem momentos, existem situações que é manifesta na vida do salvo uma fé sobrenatural. Não é uma fé comum. Existem contextos, situações nas nossas vidas onde nós nos deparamos com situações humanamente impossíveis. E tem irmãos que você senta para conversar, todo mundo está desanimado, ele não vai dar certo. Deus está no negócio, Deus abre uma porta. É uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural. E isso nós temos várias demonstrações na palavra de Deus. Pedro e João, quando vão orar pelo coxo, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro ora, ele diz: não temos ouro, não temos prato, que nós temos em nome de Jesus e te damos. Levanta e anda. Pedro não só ora, que já é muitíssimo importante, mas ele pega na mão do rapaz. Que convicção, hein? Verdade. Que fé. Ele teve uma convicção, não só para orar pelo rapaz, crendo que Jesus poderia curar, mas pegou na mão e o pôs de pé. É uma fé sobrenatural. É uma fé sobrenatural. Então, esse é o dom da fé, não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. Há também os dons de curar. Os dons de curar também é um dom de poder. Por que dons de curar no plural? Talvez seja pela forma como esses dons se manifestam. Por exemplo, Deus pode curar fisicamente, Deus pode curar emocionalmente. Então, a variedade de atuação desse dom é ampla. Talvez por isso esteja no plural, dons de curar. É um só dom com várias formas de manifestação, tá? E esse dom se manifesta de várias formas. Quando Deus cura alguém que está com depressão, quando Deus cura alguém que está com câncer, tá? É um dom que nós vemos na Bíblia Sagrada, né? Os apóstolos, por exemplo, orando e pessoas sendo curadas, pessoas tendo a sua restauração. Pode ser restauração física, mas pode ser também uma restauração emocional. Nós sabemos que existem enfermidades psiquiátricas, por exemplo, que não tem cura, tá? Não tem cura, mas Deus, sobrenaturalmente, quando quer, ele restaura a saúde dessas pessoas no aspecto emocional, mas os dons de curar também se manifestam na restauração física, como nós falamos aqui, quando pessoas são curadas por Deus em várias e várias áreas, em várias e várias formas ou tipos de doença. Mas vale destacar, pastor, que Deus não está restrito, ou seja, ele não só cura quando alguém que tem esse dom ora. Não, jamais. A própria Bíblia nos orienta a orar uns pelos outros. Uma mãe pode orar pelo filho e o filho ser curado, tá? Imaginou? Nós estamos em um culto onde Deus quer curar alguém, ali não tem ninguém que recebeu esse dom da parte de Deus. Aí Jesus, e agora? Como é que eu vou curar o meu filho? Não, não. O dom é um meio que Deus usa para realizar esses milagres. Alguém que tem o dom, os dons de curar, ele ora e não todas as vezes, tá? Mas ele ora e Jesus cura. Mas Jesus pode curar também através da oração. A oração feita com fé salvará o doente. Então, irmão Romário, eu não tenho esse dom. Eu posso orar por cura? Claro que pode e deve orar. Deve orar. Deve orar, tá? A manifestação da cura não está restrita a esse dom. Ou seja, Deus não só cura quando alguém que tem esse dom, tá, ora para que alguém seja curado. Até porque o dom, quem faz é Deus, né? Sim, exatamente. Quem tem o dom é usado por ele para que... Exatamente. Mas é o que o senhor está falando de fato, né? Que não é porque a pessoa não tem o dom que Deus não possa curar através Sim. da oração, da fé, ou seja, com fé, né? Por um ente querido, ou enfim, independente de quem seja, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Então,
Esse é o dom de curar. Ele aparece na Escritura como dons de curar. Talvez apareça no plural pela variedade na forma como esse dom se manifesta. Por exemplo, restauração física, restauração emocional e assim sucessivamente. Perceba, não é porque a pessoa recebe esse dom que significa que todas as vezes que ele vai orar, alguém vai ser curado. Também como nós dissemos, Deus não usa apenas esse meio para curar as pessoas, tá? Na própria palavra de Deus, nós observamos situações onde não necessariamente alguém tem esse dom e a pessoa ora e há uma restauração física, ok? Devemos pontuar isso. E por último, o dom de operação de maravilhas, que também é chamado dom de milagres. Parece com cura, tem pessoas que confundem, mas não é a mesma coisa. A cura é a restauração, seja física ou emocional. O dom de milagres, ou o dom de operação de maravilhas, ele vai além. Ele vai além. É quando a ordem natural, ela é quando Deus ele intervém ou vai para além da ordem natural. Não estou dizendo que é o dom, mas vamos pegar aqui uma amostra, uma amostra. O próprio Jesus, quando ele multiplica os pães, a ordem natural ali foi foi transporta, não é? Foi transporta. Cristo foi para além. Quando Cristo anda sobre o mar e convida para que Pedro venha até ele, Pedro até sai, né? Pedro tem mais fé do que os demais. Verdade. A gente critica Pedro, mas Pedro teve mais fé do que os 11. Porque os 11 só puderam contar o milagre que viram. Pedro, mesmo duvidando, quando deixou de olhar para Cristo, olhou para o mar, mesmo naufragando, mas ele teve mais fé. Porque ele se desprendeu do bar e ousou andar. Afundou, mas deu um passo que os outros não deram. Verdade. É por isso que ele viveu isso. Ele viveu porque teve coragem, teve firmeza para ir. Mas, infelizmente, como ser humano, ele fraquejou. Então, o ato de andar sobre as águas, de multiplicar, de ressuscitar mortos, é algo que vai para além da ordem natural. E a ordem natural, ela transporta. Então, se hoje nós oramos e alguém é ressuscitado, e nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, que já seria suficiente, temos exemplos na história, quando uma ordem natural transporta, isso não é uma cura, é operação de maravilhas. E eu já vi vários exemplos. Nós fomos rapidamente aqui, pastor e irmãos, orar numa certa ocasião no monte na Bahia. E o tempo fechou-se para a chuva. E as pessoas, olha, não vamos que vocês vão molhar. E nós fomos envolvidos ali de uma fé e eu e mais 2 irmãos fomos orar. E nós fomos orar. Não porque a gente achasse que no monte a oração era mais poderosa, porque era um costume local. E os irmãos gostavam de se retirar para ler a palavra. Lá eles liam a palavra, oravam. Era uma espécie de retiro espiritual. E realmente o tempo fechou-se para chover. E quando nós chegamos debaixo de uma árvore, onde nós nos reunimos ali para ler a palavra e orar, e a chuva começou a cair no entorno. E nós demos as mãos, os 3, e começamos a orar. Senhor, a chuva é uma bênção. Mas, se for da tua vontade, a nossa preocupação era molhar as Bíblias, não é? Que o Senhor paralise essa chuva por um tempo para que a gente possa fazer aqui o nosso momento de oração, leitura da palavra e voltemos para as nossas casas. Pastor e queridos irmãos, olha, diante do Deus que está nos céus, a chuva choveu no entorno, uma chuva firme, uma chuva forte, no entorno da árvore, mas na árvore em que nós estávamos, no monte que nós estávamos, no tempo em que nós estivemos ali, num período de aproximadamente 30 a 40 minutos, nenhuma gota d'água caiu naquele entorno. É algo sobrenatural. Nós dávamos 2 passos à frente, estava encharcado, mas na árvore onde nós estávamos, no perímetro geográfico do monte onde nós estávamos, não caiu uma gota d'água. É uma manifestação que é sobrenatural. A ordem natural aqui não é que foi alterada, ela foi transporta. Foi transporta. A chuva é uma bênção. Nós não oramos contra a chuva, mas nós pedimos a Deus, Senhor, se for da tua vontade, que nós façamos esse nosso momento aqui de oração, leitura da palavra, e havia uma preocupação também, não de que nós molhássemos, mas que as páginas da Bíblia Sagrada molhassem, e Deus interveio de forma sobrenatural. E nós, irmãos, descemos dali glorificando o nome do Senhor. É uma manifestação de operação de maravilhas. Eu tive uma experiência semelhante do senhor. Tava eu, o irmão Joselino e o irmão Custódio fazendo uma campanha de 7 sábados no Monte Santo Antônio, no Morro de Santo Antônio. Não sei se você já subiu lá alguma vez. Não, mas eu já ouvi falar. Então, e nesse dia tava o tempo fechado, né? Bem fechado, e aí a gente falamos, pra gente não quebrar a campanha, vamos subir, nem que oramos ali 10, 15 minutos, né? Porque era uma chuva pesada mesmo. Pra não quebrar a campanha, oramos, descemos e vamos embora. E aí acordamos e fomos, né? Concordamos com isso, fomos, subimos. Quando chegamos no pico do monte,
aquela neblina que uma distância daqui, o senhor, assim, a gente não enxergava um outro. Uma neblina bem assim, é uma fumaça bem branca e de repente, eu não sei se, né, o que aconteceu, porque o Morro de Santo Antônio não é tão alto assim. A nuvem da chuva, não sei se desceu, não sei, e a gente escutava aquela chuva forte nas árvores lá embaixo. Uma chuva muito forte, mas lá não choveu nada, não molhou nada. E aí nós Glória a Deus. oramos ali, ficamos ali também um período de 40 minutos, 1 hora de relógio, oramos tudo, e aquela neblina foi dissipando, de repente aí clareou, e aí a gente descemos. Quando descemos lá embaixo, tudo molhado, né, Glória aquela a chuva Deus. forte mesmo. E lá em cima, graças a Deus, né, Glória a Deus. ficou sequinho. Glória a Então, o senhor Deus. contando, eu lembrei também dessa experiência que tivemos. Glória a Deus. Então, essa manifestação, ela acontece muitas das vezes através disto. Não só, como eu falei, Deus ele tem várias formas de operação, de atuar. Mas irmãos que têm esse dom, eu já vi também em uma festividade, houve planejamento, tá, irmãos? Houve planejamento de uma alimentação para 300 pessoas, eles fizeram para 400 pessoas. E no dia da festividade, deu em torno de 800 pessoas. Meu Deus. Foi algo para além do planejamento, porque perceba, você tem um planejamento, você convida 300 pessoas, tem uma estimativa de 300, no geral se faz alimentação para 400 e no dia deu em torno de 800 pessoas. E o irmão estendeu as mãos, Senhor, nós planejamos, nós corremos atrás, não é improviso, mas eu creio que o Senhor pode agir de forma sobrenatural. E acreditem, a alimentação deu para as 800 pessoas e ainda sobrou. Teve gente Glória que a Deus. levou para casa. Glória a Deus. Teve gente que levou para casa. Eu estava em um culto, eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela tem uma marca de um pingo d'água, de um pingo de chuva. Eu fui ter a oportunidade, mais uma vez, nós é um culto evangelístico, o tempo fechou-se. Oramos e pedimos a misericórdia de Deus, que se fosse da sua vontade. Não que a chuva a chuva é uma bênção. Nós também temos que ter sabedoria dos tempos e estações em que nós fazemos uma cruzada. Mas nesse caso, a família pediu. E a família escolheu um local específico que não era dentro da casa, porque não comportava as pessoas. E atendendo ao convite das pessoas, o pastor foi e nos convidou. E nós clamamos ali, bem no momento que eu ia ter a oportunidade, abri a minha Bíblia para ficar registrado, caiu uma gota d'água nessa Bíblia, está lá, exatamente em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus é nada impossível. E Deus permitiu cair essa gota d'água para mostrar que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. A chuva choveu no entorno da casa, irmãos. Como diz na Bahia, encharcou. Mas onde nós estávamos, no perímetro da casa, no perímetro ali da frente, da área da frente da casa, não caiu uma gota d'água. E nós saímos dali todos glorificando, muitos chorando na presença de Deus. Não que nós ficássemos surpresos com a capacidade de Deus de agir, mas pela maravilha da ação divina ali. A chuva foi uma bênção? Nós não oramos contra a chuva, perceba, não é isso. Mas nós pedimos humildemente a Deus que, se fosse da sua vontade, ele fizesse isso. E ele fez. Então, o dom de operação de maravilhas é isto, é a capacidade que Deus dá aos seus servos. Tem pessoas que oram e Jesus ressuscita, tem pessoas que oram, Jesus multiplica comida, tem pessoas que oram, Deus para a chuva temporariamente, tá? É uma manifestação sobrenatural. Vai para além de uma restauração física, de uma restauração emocional, que já é algo sobrenatural, tá? Mas o dom de operação de maravilhas, o dom de milagre, é algo que altera, que vai para além, que transpõe a ordem natural dos fatos. Então, só recapitulando, nós temos os dons de elocução, dons de revelação e os dons de poder. Claro, nós falamos dos dons que estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12, e se você tiver alguma dúvida, algo a acrescentar acerca desses dons, tá? Algo também que nós não abordamos, pode colocar nos comentários aí, a gente pode trazer no nosso próximo encontro, e lembrando que nós teremos outros encontros ainda para tratarmos, porque existem outros dons, como nós falamos, não são apenas esses aqui de 1 Coríntios 12, existem os dons de Efésios 4, de Romanos capítulo 12 e assim sucessivamente. Glória a Deus. Então estamos, né, irmãos, encerrando mais um bloco. E assim como o professor Romário disse, né, vamos ter outros blocos tratando destes assuntos, né, que ele diz que não é só em 1 Carlos Coríntios 12, né, mas tem os demais Sim. que vai ser tratado, porque assim como você viu, né, a gente estávamos tentando aqui para não ficar enfadonho, né, muito, mas não dá, irmãos, né, é um tema que ele ocupa mesmo, né, mesmo bem reduzido, bem, gastamos um tempo, mas eu creio que vai ser de valia, né, de benefício e elevo espiritual para a tua vida. Mais uma vez eu te digo, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, compartilhe estes vídeos, né, com seus amigos, com os irmãos na igreja e
isso aí vai expandir para beneficiar outros, né? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Professor Romário, Deus abençoe sua vida, o seu ministério, a sua Amém. família, poderosamente. Deixa, né, a sua saudação, um agradecimento com os... Amém, pastor. Glória a Deus. Eu agradeço o senhor pelo convite mais uma vez, por nos receber aqui tão bondosamente no seu lar, aqui no seu espaço, muito bem preparado. E agradecer a todos os irmãos. Esperamos que de alguma forma nós podemos contribuir com a vida dos irmãos. Para nós é um privilégio, é uma alegria. E como disse Paulo em 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, vocês não devem ser ignorantes. Ou seja, nós temos que conhecer os dons. Como nós falamos aqui, o mau uso e até mesmo a falta de desejo pelos dons espirituais, muitas das vezes é causada pela ignorância, pela falta de conhecimento. Olha, se nós fôssemos ficar falando aqui de experiências, não é que a nossa fé está baseada em experiência, nós temos a nossa fé baseada na palavra, mas nós cremos nas experiências a partir da própria palavra. As experiências são validadas pela palavra. Então, é algo maravilhoso. Então, muitas pessoas perderam o desejo de buscar os dons porque falta conhecimento, falta instrução. Quando nós estudamos a palavra e vemos as maravilhas, as bênçãos, as dádivas que são os dons espirituais, com certeza as pessoas passam a amar mais, passam a anseiar mais os dons e recebendo esses dons, elas vão usar de uma forma que Deus é glorificado e o corpo de Cristo é edificado. Deus abençoe a todos, compartilhe. Se essa live te edificou, se esse podcast edificou, compartilhe para mais uma pessoa, para outras pessoas, para que eles também sejam edificados. Deus abençoe. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima.